Fala aí pessoal, beleza? Então, gente, a gente vai começar aqui a fazer os upgrades no setup que eu tinha falado pra vocês nos vídeos anteriores. E antes da gente drenar o fluido todo aqui, eu vou drenar ele pelo tampão aqui de baixo aqui, tá? Que é a parte mais baixa aqui. Já dá pra gente tirar praticamente o fluido todinho pra poder desmontar os tubos aqui sem pingar nada na placa-mãe, enfim. Mas antes, eu vou estar fazendo uns aprimoramentos nessa outra placa de vídeo que vai compor essa ali lá que eu falei. Esses aprimoramentos são aqueles mesmos aprimoramentos, aquela mesma linha de aprimoramentos que eu fiz naquele vídeo lá da GTX 1070 Ti, beleza? A gente vai aí colocar os fusíveis lá em série com os shunts, só que no caso dessa aqui eu tiro os indutorzinhos que tem ali e coloco no lugar deles, eu coloco o fusível. Eu não lembro o que era que eu tinha feito, que eu já fiz naquela ali, aquela que já tá ali, já tá com esses aprimoramentos. Mas como tem muito tempo, eu não lembro agora exatamente o que foi feito. Se foi adicionado capacitores, eu não lembro. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Assim que eu abrir aqui, eu vou fazer tudo que tem que fazer pra gente melhorar a segurança dela aí, pra evitar de que ela carbonize sem entrar em curto e tal, porque quem conhece esse modelo aqui sabe que essa placa de vídeo, né, este modelo VRM funciona bem quente, tá? E daí a gente vai fazer os aprimoramentos para blocar, e eu vou blocar essa aqui primeiro, tá? Já vou blocar ela, que daí é bom que eu já vejo tudo certinho como que é, para na de lá eu já fazer mais rápido, beleza? Então ela tá aqui, é a mesma placa de vídeo que eu não falei para vocês, é a mesma, só que essa aqui ela tá original, ela não tá com nenhum aprimoramento. Tá aí, ó. Muita gente pergunta desse óleozinho que vaza aqui. O pessoal acha que é fluido de water cooling. Ai, a placa de vídeo tá com líquido em cima dela, acho que vazou água do water cooling. Não, pessoal, isso é um óleozinho natural que os thermalpads soltam, tá? Ao longo do tempo. Ela tem thermalpad aqui entre o backplate e a PCB, né, para transferir melhor a temperatura do chip gráfico na parte de baixo aqui para o backplate. E aí, tá vendo lá, eles branquinhos lá dentro, ó? Olha lá. Aqui também no VRM tem. Então eles soltam esse óleozinho mesmo, tá? Ao longo do tempo aí eles soltam esse óleozinho. Só que esse óleozinho aqui, ele não é condutivo e ele não é corrosivo também, beleza? Então não tem problema nenhum. Vocês podem ver que ele está em contato aqui direto com o cobre, ó, e o cobre está perfeito, tá? Então isso aqui não tem problema, beleza? Vocês podem dar uma limpadinha com álcool isopropílico aí, mas podem ficar tranquilos que não é nenhum líquido que pingou, não é fluido de water cooling que vazou, não é nada disso, beleza? Então a gente vai estar abrindo ali agora para iniciar aqui o procedimento nela. Então tá aqui, pessoal, desmontei a placa, eu fiz a limpeza dela aqui, reposicionei os thermalpads bonitinho aqui, porque eu vou estar guardando ela desse mesmo jeitinho aqui, tá? Se eu for vender a placa futuramente, passar ela pra frente, eu vou ter que montar de novo, tá? Então os thermalpads estão perfeitos, não estão rasgados, é isso aí. É isso que eu vou guardar. Eu já fiz a limpeza aqui da pasta térmica, tanto do dissipador quanto do chip gráfico aqui. E aqui já está pronto para a gente blocar. Porém, antes, eu estava analisando aqui o circuito para me ver aonde que eu tenho que colocar as proteções para me relembrar. É somente dois fusíveis aqui no lugar desses dois indutores. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tô com um multímetro aqui, não sei se dá para ver, tá na escala de continuidade. Quando você fecha aqui curto na ponteira, ele bipa lá. E o que acontece, pessoal? A gente poderia colocar aqui o fusível em série, igual eu fiz lá na outra, e manter aqui os indutores, ou então colocar o fusível no lugar dos indutores. Nessa placa aqui, esses indutores não fazem muita diferença, tá? Então, neste modelo de placa aqui, eu tiro esse indutor aqui e coloco o fusível no lugar dele, beleza? Dessa forma, a gente continua tendo o shunt, a gente não vai perder as funções aqui do shunt, e a gente vai ter a proteção aqui com o fusível. Aqui a gente tem um indutor para esse conector de 8 pinos, e esse indutor aqui para esse conector de 8 pinos, tá? Eles ficam aqui em série na linha de 12 volts. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente pega esses três pinos aqui, eles são 12 volts, tá? Esse aqui é negativo, 12 negativo.
Então aqui, ó, aqui ele vem para esse indutor, lá tá dando 0 ohms, não sei se dá para ver lá, beleza? E ele não vem pro de cá, e este pino aqui que vem para esse indutor. Ou seja, aqui a gente sabe que os 12 volts está vindo direto para eles, então a gente sabe que eles realmente estão na linha de 12 volts de alimentação aqui dos cabos da fonte, tá? Então aqui eu já sei que eu vou colocar um fusível aqui de 15 amperes, tá? Aquele mesmo que eu utilizei lá. Fusível de 15 amperes aqui, um fusível de 15 amperes aqui. E aqui também, pessoal, a gente tem um indutor aqui também que está na linha de 12 volts também. Só que esse indutor aqui, ele fica na linha de 12 volts aqui do PCI Express, tá? Dos 12 volts que vem daqui, ó. Beleza? Só que por que eu não vou colocar fusível nele? Não vou colocar fusível nele porque ele já está passando por esse fusívelzinho de 10 amperes aqui, tá? Então essa placa ela já tem um fusível aqui de proteção nos 12 volts do PCI Express. Então não tem necessidade de estar colocando fusível aqui, beleza? Se acontecer qualquer curto aqui depois desse indutor aqui na linha de 12 volts, esse fusível aqui ele vai abrir, porque antes de chegar nesse indutor aqui, está passando por esse fusível, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, ó, se a gente pega do fusível lá até esse indutor do meio, a gente tem continuidade direta lá de 0 ohms, tá? Beleza? Então ele vem direto para esse indutor. Ficar muito atento a isso, tá? Esses dois indutores aqui da lateral, eles não estão em série na linha de 12 volts, beleza? Esses indutores aqui eles já estão ligados a esse CI aqui, que provavelmente gera ou 1.8 ou 5 volts, não sei aqui, não me recordo agora, mas gera alguma tensão aqui na placa, e se você colocar um fusível aqui no lugar, você vai alterar a tensão aqui de saída, tá? Provavelmente vai danificar a placa de vídeo. Então, somente esse do meio aqui que está na linha de 12 volts. Se fosse colocar um fusível aqui, seria somente nesse indutor aqui, tá? Mas eu não vou colocar porque eu já tenho um fusível aqui. Então, é somente esses dois aqui mesmo. Só fazendo isso aqui, pessoal, a gente já vai ter uma proteção aqui. Se, eventualmente, algum driver MOS desse aqui entrar em curto, o fusível aqui ele abre na hora, a placa não carboniza. Daí é só trocar o fusível que abriu, trocar o driver MOS que está em curto e checar o porquê que ele entrou em curto, né? Se tem algum ruído nos sinais ali de gate dele, se é algum problema nos capacitores de filtro, enfim. Mas pelo menos dessa forma a gente não perde a placa de vídeo. Então eu vou estar fazendo isso aqui. Eu não vou estar mostrando aqui, eu tirando aqui os indutores e colocando o fusível, porque eu já mostrei isso lá no vídeo da 1070 Ti, vou deixar um cardzinho aqui em cima para vocês, se vocês quiserem conferir como é feito. Então já vou continuar aqui a filmagem, quando a gente for fazer a blocagem depois dos fusíveis já soldados aqui. Então, pessoal, já finalizei aqui, tá? Já substituí aqui os indutores pelos fusíveis. Antes que vocês perguntem aí qual que é a amperagem desses fusíveis aqui, são fusíveis de 15 amperes, tá? Por que são fusíveis de 15 amperes, pessoal? Vamos lá, como eu tinha mostrado para vocês, esse indutor que estava aqui ele é responsável por esse conector de 8 pinos, e esse fusível aqui é para esse outro conector de 8 pinos. Cada conector deste aqui suporta 150 watts. O conector de 8 pinos suporta 150 watts, né? No caso tem dois, a gente suportaria aqui 300 watts nessas duas linhas de entrada aqui da fonte, beleza? Mais 75 watts pelo PCI Express, que é a corrente máxima que a alimentação de 12 volts do PCI Express aqui pode fornecer. E vamos lá, pessoal, a gente tem um fusível de 15 amperes. 15 vezes 12 volts, que é a tensão que a fonte alimenta esses pinos aqui, com 12 volts, né? A gente multiplica a corrente pela tensão, a gente vai ter a potência em watts, tá? Se você multiplicar 15 amperes por 12 volts, a gente vai ter 180 watts. Ou seja, esse fusível aqui, ele suportaria aqui em 12 volts 180 watts, tá? É uma potência superior à potência que o conector suporta, beleza? No caso, 30 watts a mais. Fazendo a soma aqui dos dois, 180 mais 180, a gente teria 360 watts. E as especificações desta placa de vídeo aqui, ela em full load, né, ela tem um TDP aí, acho que de 250 watts, beleza? Isso nas especificações lá da Gigabyte, mas eu já fiz testes com um alicate amperímetro nela e fica em torno de uns 270 watts, beleza? Ou seja, consumo total aqui quando a placa está em full load, essa placa já tem o clock dela bem alto, tá? Ela dá 2012 MHz, é um clock bem alto, às vezes 2025, depende muito da temperatura. Então, com chip gráfico em 100%, em 2012, 2025 MHz, ela puxa uns 270 watts da fonte, tá? A gente está bem abaixo da capacidade total que os dois fusíveis aqui suportariam, que era 360 watts, beleza? Então, a gente tá dentro, o fusível não vai abrir somente pela corrente, ultrapassar a corrente que ele suporta, ele não vai abrir, tá abaixo da potência que ele suporta. Porém, se a placa entrar em curto aqui, né, vamos supor aqui um driver MOS entrar em curto, por exemplo, essa corrente sobe muito, beleza? Aí vai ultrapassar que a potência dele ele abre. Então a gente sempre tem que deixar o fusível um pouco acima, tá? Não pode ficar também muito no limite não, porque senão ele pode abrir por uma simples alteração aqui do chip gráfico ou
da própria fonte ali, pode subir essa potência um pouco e ele abrir. Então, sempre um pouquinho acima, tá? E é isso aí, pessoal. Agora o que a gente vai fazer aqui? A placa já tá protegida, né? A solda ali ficou perfeita, como vocês podem ver. Já fiz o teste aqui de continuidade com o multímetro, os fusíveis estão ok. Então aqui já tá pronto. A gente vai blocar a placa agora. Mas antes de blocar, pessoal, eu quero entrar num assunto aqui muito importante, que é sobre a aplicação de pasta térmica e fusão do dissipador com o die. Quem não sabe, o die, ele é esse quadradinho espelhado aqui, ó, é o encapsulamento aqui do chip, né? É realmente aonde que tá aqui os milhões de transistores internos e tal, é o coração mesmo aqui do chip gráfico, tá? Esse encapsulamento aqui, ele vai fundido com o bloco ou com o dissipador, beleza? E muita gente aplica pasta térmica colocando aquelas gotas, né? Bota uma gota no meio e espreme com o dissipador, ou então faz aquele Y ou um X e espreme com o dissipador. Beleza, não tem problema. Porém, dessa forma, a gente não vai conseguir a melhor eficiência térmica se... Tá? Vou frisar bem isso. Se a fusão do dissipador com o die não tiver 100% perfeita. Se a fusão do dissipador com o die tiver 100% perfeita, beleza. Não importa a maneira que você vai colocar a pasta térmica aqui, que vai funcionar com a mesma eficiência térmica. Claro que se você colocar muita pasta térmica, ela vai transbordar para o lado, não vai sujar mais o chip, mas a eficiência térmica é a mesma coisa, tá? Agora, se a fusão com o dissipador ela não tiver perfeita, a pasta térmica ela acaba que vai fazer uma função de thermal pad. A pasta térmica, ela como eu posso dizer, ela é um condutor térmico e ela é feita para preencher microespaços, micro ranhuras, onde a superfície não é 100% plano ou então tem alguma deficiência, certo? Um buraquinho, um microporozinho ali, onde que não encosta metal com o die, a pasta térmica ela preenche aquele espaço fazendo a condutividade térmica entre o metal e o die, beleza? Isso é a função dela. A pasta térmica ela não foi feita para preencher espaços grandes. Mesmo que você utilize uma pasta térmica que tem uma condutividade térmica altíssima, nunca vai ser a mesma coisa do que a eficiência térmica, né, do metal com o die, metal direto no die, beleza? Nunca vai ser a mesma coisa. Então por isso que é sempre bom você deixar a fusão ser feita diretamente com o metal. Quanto maior a parte aqui que tiver em contato direto com o metal, melhor é. As partes que não estão em contato com o metal porque não está plano ou porque tem micro ranhuras, aí a pasta térmica preenche esses espaços. Mas o certo é que a fusão ela seja feita, o ideal, né? Um cenário ideal era se você nem utilizasse pasta térmica, era se as duas superfícies fossem 100% planas e a fusão fosse feita somente metal die, sem nada, beleza? Mas como é impossível você conseguir duas superfícies nessas características, a pasta térmica ela dá esse auxílio em preencher esses microespaços. Só que aí é que tá o problema, pessoal. Esses blocos e até mesmo os dissipadores das placas de vídeo, né, que já vem com elas, eles são feitos em linha, tá? Em massa. Não é feito especificamente para essa PCB, para esse chip gráfico. É feito em massa, tanto as PCBs aqui quanto os dissipadores são feitos em massa. Os chips gráficos também, eles recebem isso da NVIDIA, no caso desse chip, né? Recebe isso em massa. As montadoras, no caso dessa placa, né, a Gigabyte que fabricou essa PCB e colocou o chip gráfico aqui, elas montam tudo, depois pega um dissipador qualquer lá, deste modelo e coloca aqui. Só, pessoal, que na fabricação do chip gráfico, o die, né, que é o encapsulamento aqui, ó, ele também é soldado na PCB do chip, que é essa parte verde do chip, ele também é soldado no chip com microesferas BGA, da mesma forma que o chip é soldado aqui, ó, na PCB com esferas, né? Com solda BGA, que inclusive a gente já mostrou em vários vídeos aí fazendo no Rebol e tal. Então, se você pega um chip com o outro, às vezes eles não estão na mesma altura. Claro que isso são espaços minúsculos, microscópicos de diferença de altura de um chip para o outro. Até mesmo pela qualidade da compressão aqui das camadas aqui da PCB, um chip pode ficar um pouquinho mais alto do que o outro, do jeito que o die foi soldado aqui, as esferas que foram utilizadas, os lotes de esferas, às vezes o chip pode ficar um pouquinho mais alto aqui, se as esferas forem um pouquinho mais altas. Então isso são espaços minúsculos, mas que na hora de fazer a fusão com o dissipador pode fazer diferença. Então, pessoal, a gente sempre, antes de colocar um dissipador numa placa de vídeo, ou colocar um bloco desse aqui, a gente tem que verificar como está a fusão do dissipador com o chip gráfico. E é isso que eu vou fazer aqui agora, porque esses blocos também eles são feitos em massa, tá? Como eu disse, é uma linha de produção, a gente compra, ele é feito para este modelo de placa, os espaçamentos aqui para ficar os indutores,
capacitores, né? Foi feito para este modelo, mas é o esquema que eu falei para vocês. Na hora que isso passa lá no torno lá, que eles fazem esse desgaste aqui e tal, eles seguem uma medida que eles tiraram de uma placa dessa aqui, certo? Mas que provavelmente é o lance que eu disse. Pode ser que esse chip seja um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. E aí, se ele tiver um pouquinho mais baixo, por exemplo, como tem esses batentes aqui, ó, os dissipadores costumam ter isso. Tem modelos de placas de vídeo, né, que inclusive o cenário ideal é que o dissipador ele não bata aqui, ó. Ele entre dentro do buraco e tem aquele parafusinho de molinha, porque dessa forma a molinha que faz a pressão correta. Então se tiver o chip tiver um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, não tem problema, tá? A molinha ela vai fazer a pressão certa e como o batente entre aspas, né? Ele é como se fosse esse aqui, ó. Tá vendo? Ó? Olha aqui a diferença dos dois, ó. Esse aqui ele é cavado e esse aqui não é, tá vendo? Então tem placas de vídeo que usa esse modelo aqui, ó. E esse cavadinho ele entra dentro do buraco. Ou seja, ele tem um ajuste de altura e quem faz esse ajuste é a própria molinha que faz a pressão correta aqui no die. Dessa forma você sempre tem a fusão perfeita do dissipador com o chip. Mas neste caso aqui, quando a gente vai blocar a placa de vídeo, a gente não tem isso. Aqui é um batente. Depois que esse batente bateu aqui, ó, ele não desce mais. E se o chip estiver baixo, não estiver encostando perfeitamente aqui em cima, não adianta você fazer força com o parafuso que ele não vai descer mais, o batente já bateu aqui. E aí a única forma para corrigir isso é você dando uma desgastada nesses batentes aqui. E é o que eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer o teste de fusão aqui agora. E como que a gente faz isso? Pessoal, eu utilizo uma pasta térmicazinha aqui, vagabunda mesmo, né? Todo mundo conhece aí a pastinha branca da Implastec. Eu uso ela aqui só para fazer teste de fusão. Eu faço uma camada bem fininha, inclusive tá até acabando já, mas eu pego uma camadinha bem fininha, ó, um pouquinho só no dedo. E aí o que eu faço? Eu venho em cima do die e espalho muito, tá? Espalho muito, ó. Pinto mesmo toda a superfície, ó. Tá vendo? Você chega quase até a enxergar o die no fundo. É uma camada bem fina mesmo. Você só vai pintar o die mesmo. E aí a gente vai fechar a placa. Eu vou pegar aqui o bloco como se eu fosse fechar ela definitivamente. Eu vou pegar, vou colocar, vou parafusar. E depois que eu parafusar, eu vou tirar e vou ver como é que tá a marca aqui, ó. Porque a parte que encostar no chip, né? Como tá uma camada bem fininha de passatempo, que tá quase nada. A parte que manchar aqui é a parte que eu sei que encostou perfeitamente em cima do die. As partes que não mancharem, né? Se forem muitas partes que não marcaram aqui, eu sei que o dissipador não está encostando em cima do die. E aí, se eu utilizar dessa forma, a fusão aqui ela vai estar sendo feita somente com a pasta térmica. A pasta térmica ela vai estar preenchendo um espaço muito grande, né? Fazendo uma função que não era para ela fazer. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas a temperatura, né? A eficiência térmica não vai ser a mesma, beleza? Por isso que muita gente bloca a placa de vídeo aí e ainda reclama. Nossa, minha placa ainda está batendo 50 graus, mesmo blocada, ela fica 50 graus e tal. É uma temperatura ok, baixa, mas você consegue diminuir essa temperatura mais ainda fazendo isso que eu tô falando. Inclusive eu bloqueei aqui pro Thiago, parceiro meu de São José dos Campos, uma 1080 Ti modelo referência, e eu fiz esse mesmo esquema aqui, tá? A fusão ficou perfeita e a placa dele lá fica a 34 graus, quando tá muito quente a temperatura ambiente chega a 40 graus, lá 39, 40 graus. Então vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não tem muito segredo, pessoal. Vou deixar o bloco aqui, eu vou colocar ele assim. A pasta térmica já tá aqui, eu vou fechar. Coloco lá em todos os batentes e aí eu vou pegar os parafusos aqui. Lembrando que não é roda de carro, então não precisa apertar até tirar leite. Bateu no final, acabou, tá? Eu não coloquei esses dois aqui da ponta, tá? Não tem problema, é só onde vai fixar o bloco aqui mesmo. E olhando assim, pessoal, tá perfeito, tá? Olhando assim, tá perfeito. Não dá nem pra ver que tem espaço ali. Olhando, inclusive, aqui na câmera não vai dar pra ver, mas dá pra ver ali dentro com o olho. Não dá pra ver espaço nenhum. Parece que realmente o dissipador ele encostou em cima do die, tá? Mas a gente vai saber mesmo se realmente encostou é agora, na hora que a gente tira, ó. Tirei. Nossa, olha aí, cara. Nem sinal. Olha lá, pessoal. Tirei os 3 parafusos aqui, né? Inclusive, acho que tem um preso ainda, tá aqui. Aqui. Olha, a pasta térmica, ela tá intocada. Não fez... Pra você ver, olha lá. Não tem marca nenhuma. Tem uma pequenininha aqui embaixo, só na parte de baixo, que eu nem sei se vai dar pra ver. Ameaçou A encostar na partezinha de baixo aqui, mas não encostou. Ou seja,
Se eu aplicar a pasta térmica aqui numa quantidade maior, né, botar aqui a gotinha no meio ou fazer o X e apertar, vai funcionar, vai preencher o espaço, vai encostar aqui e vai fundir. Só que a fusão vai estar sendo feita só pela pasta térmica, beleza? E aí a gente não vai ter uma eficiência térmica legal. E como que a gente corrige? Vou tirar esses batentes aqui, tá? Com essa parafusadeira aqui, ó. Eu vou tirar esses 4 batentes aqui. Vou tirar o de trás também, porque se a gente tira aqui o de baixo, a gente tem que também fazer nos de trás, para ficar todos da mesma altura. Tá aí. Tirei todos os batentes. E a gente vai lá agora no esmeril de bancada, dar uma desgastadinha nele aqui, beleza? Uma lixadinha e depois a gente pule, pra ficar brilhando assim de novo. Então tá aqui, pessoal. Eu vou pegar o parafusinho aqui, batentezinho, seguro ele com o alicate aqui. Isso aqui é o método que eu uso, tá? Vocês podem utilizar o método de vocês aí, a forma de fixar, de segurar, enfim, tá? Eu vou colocar na boca do alicate aqui e vou passar aqui do lado do esmeril, tá? De uma forma que ele desgasta por igual, tá? Apoio aqui, deixo o esmeril aqui, lixando ele aqui, ó. Até desgastando por igual. Não tira muito, não precisa de tirar muito. Como vocês viram lá, já tinha ameaçado a encostar e olhando pelo olho parece que já realmente está encostado. Então o espaço é micro, é um espacinho pequeno que a gente precisa, tá? Então a gente vai ligar aqui. Não vou deixar a rotação muito alta. Perfeito, pessoal. Então a gente desgasta todos nessa mesma altura, a gente usa esse aqui agora como base de comparativo, desgasta todos na mesma altura, coloca lá, faz o teste de fusão de novo. Resolveu? Beleza, perfeito. Não resolveu? A fusão ainda tá, umas partezinhas que não encostou e tal, vem cá, desgasta mais um pouquinho, faz o teste de novo, tá? Então eu vou fazer em todos os parafusinhos aqui agora, e aí quando eu for fazer o teste de novo de fusão lá, eu retorno com o vídeo para vocês. Então, pessoal, eu acabei de fazer a última aqui, tá? Eu quero mostrar pra vocês um detalhezinho. Olha como ele fica em cima todo arranhado, tá vendo? Por causa da lixa, né? Ela deixa ele cheio de pontinha. Tá vendo aqui, ó? Tá até cortando aqui a pontinha, ó. Isso aqui, como vai encostado direto na PCB, isso pode arranhar a PCB, tá? Então o que a gente faz? A gente passa aqui na parte de polir aqui, ó. A gente dá uma polidinha nele, ó. Já fiz em todos, tá? Tô fazendo o último aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Prontinho. Olha como ele fica agora. Ó, brilhando igual tava. Não sei se dá pra ver na câmera aí, mas aí, ó, sem cortar. Perfeito. Beleza? E é isso aí, tá todos aqui. E agora a gente vai fixar lá e montar de novo lá pra ver como que tá a fusão. Então vamos lá, pessoal. Já vou pegar aqui e já vamos fixar. E vamos lá de novo agora. A pasta térmica já tá aqui, do mesmo jeito, a mesma que eu tinha colocado, não mexi. E então tá aí, pessoal, fechando. Olhando assim, mesma coisa, nenhuma diferença, tá? Basicamente é a mesma coisa. A gente só vai saber agora quando abrir. Vamos abrir agora. Vamos tirar. Ó, até grudou, ó. Tá grudado. Olha pra você ver. Aí, desgrudou. Olha a diferença, pessoal. Acho que deu pra ver, né? Olha aí a diferença. Aqui dá pra ver que realmente encostou mesmo o metal. Só a partezinha lá de cima que ainda ficou a desejar, ó. Tá vendo? A pontinha aqui e a pontinha aqui. Ali, ó. Essas duas pontinhas aqui, ó.
Essa aqui menos um pouco, quase chegou até aqui o final. E essa aqui de cima, provavelmente eu devo ter tirado menos dela, tá? Do que das outras, né? Então o que a gente faz aqui agora? Eu vou tirar essa daqui e essa daqui, vou dar mais uma lixadinha nas duas, tá? E aí eu vou ver como que ficou. E dependendo também essa última aqui também. Eu tiro mais um pouquinho, mas acho que não vai ser necessário aqui não, tá? Só essas duas aqui, eu vou tirar essas duas, vou dar mais uma desgastadinha nessas duas aqui. E aí eu vou fazer o teste de novo, até ficar legal. Ficou legal, aí eu vou fechar definitivamente com os thermal pads, colocar os thermal pads aqui nos driver MOS, nas memórias, nos capacitores, nos indutores, nos MOSFETs aqui das fases das memórias, que já vem no kit lá os thermal pads, eu mostrei. E aí a gente vai fechar ela definitivamente para ela ficar pronta. E aí a gente vai fazer a mesma coisa na outra placa de vídeo que está lá no PC, tá? Que inclusive esse aprimoramento dos fusíveis eu já tinha feito naquela que está lá no PC, já está com os fusíveis. Então lá é só blocar mesmo, fazer esse trabalhozinho aqui, conferir com outro bloco lá se a fusão vai estar perfeita. Se não tiver eu vou desgastar também o outro, mesma coisa, tá? Os batentes, até a fusão ficar perfeita. A fusão ficou perfeita, aí sim a gente vai fechar elas definitivamente para colocar no loop. Então tá aqui, pessoal, tá pronta. Já bloqueei ela, já coloquei os thermal pads, já tá fechada e pronta para usar. Um detalhezinho que eu quero mostrar aqui para vocês é o fio do RGB que vocês devem ter percebido ao longo do vídeo aí. Esse bloco ele tem RGB, deixa eu virar aqui que vocês vão conseguir ver melhor. Viu ali os LEDs, ó? Eles iluminam ali o acrílico. E eu comprei esse bloco na versão do RGB comum, tá? O RGB de 12 volts. Não é o RGB endereçável não, que a placa de vídeo ela já tem o controle de RGB, né? Ela já tem aqui um CI que faz o controle do RGB do próprio dissipador original da placa, né? Que ilumina em cima dela, a logo, e você pode estar trocando essas cores e os efeitos pelo próprio software da placa de vídeo lá. E o bloco ele vem com um fio muito grande, para você conectar no RGB Reader lá da própria placa-mãe. Só que eu não vou utilizar pela placa-mãe, eu vou utilizar pela própria placa de vídeo. Então eu conectei o RGB aqui na placa de vídeo, eu tive que até tirar esse suportezinho de plástico, né? E coloquei ele direto lá nos pinos, porque o espaço é bem pequeno, como vocês podem ver ali, ó. Ficou até um pouquinho, eu tive que até entortar ele um pouquinho para trás, tá vendo, ó? E aí eu puxei o fio para cá, o fio tá passando aqui dentro, como vocês podem ver. Dei duas voltas e coloquei ele na mesma valazinha que já entra os LEDs aqui, que tem uma valazinha, um sulcozinho aqui no acrílico. E aí entrou perfeitamente, coloquei com dupla face aqui, colei ele, e aí ele ficou bem discreto aqui. Essa parte aqui é que vai virada para a placa-mãe, tá? É a parte que fica lá, ó. Então não vai dar para ver. O visual dela vai ser esse aqui, ó. Então ficou perfeito, blocagem perfeita, os thermal pads não sei se dá pra ver por aí, mas não tem muito segredo. O próprio bloco já vem com eles lá, com as tirinhas, e são thermal pads muito bons. A única coisa que a gente tem que fazer é cortar eles, tá? Para não estar desperdiçando demais, principalmente na parte das memórias, né? Em vez de você botar a tira inteira, você corta os quadradinhos e bota em cima de cada memória, que dessa forma você fica até com um pouco reserva. E aí você coloca em cima dos driver MOS, dos MOSFETs no caso, né? Em cima dos indutores, dos capacitores de filtro, dos MOSFETs das memórias, como eu tinha falado. E os thermal pads, todos eles são da mesma espessura, tá? O bloco ele já é usinado aqui para todos os thermal pads fazerem a fusão e sendo da mesma espessura todos eles. E como eles são bem molinhos, né, bem maleáveis, quando você aperta os parafusos aqui, eles mesmos se ajustam, então esse desgaste que a gente deu ali nos batentes não vai interferir com a boa fusão dos thermal pads com o dissipador, beleza? Como eu disse, eles se ajustam, então ficou perfeito aqui a blocagem. Eu fiz o teste também de fusão com os thermal pads, né, aquele mesmo esquema, eu coloco lá as tirinhas e tirando a proteção só de um lado do thermal pad, né? Daí eu deixo ele só encostado lá na placa de vídeo, coloco o dissipador, parafuso e tiro para ver se ele gruda no dissipador, né? Para ver se ele tá realmente encostando no dissipador. Então a fusão tá perfeita também com os thermal pads. É isso aí, pessoal, trabalho concluído nesta placa de vídeo aqui, tá? Como vocês podem ver, fica lindona e muito pesada também, tá? Mas fica show de bola, sem comentários, né, pessoal? Placa blocada é outro patamar, né? E é isso aí. Agora é fazer o mesmo trabalho na outra que já está lá no setup. Depois começar todo o procedimento lá de drenar o fluido para fazer a modelagem com os tubos, enfim, né? Fazer o upgrade todo lá no custom. That you ever